Vídeo novo aí. Fala turma, como é que vocês estão? Primeira vez nesse formato aqui no YouTube. Vou trazer um vídeo falando um pouco da minha vivência, que foi um pouco da minha história aqui para vocês também, para vocês entenderem quem que é o Arthur, a jornada que ele teve até chegar aqui, quais são os principais pontos que me fez chegar em ter a empresa, ter a Venture Health, ter criado ela, ter construído soft skills de criação de sistemas, de agentes de IA e também como está sendo esse processo de me tornar líder e gestor de empresa também, que acho que é um conteúdo muito válido para vocês que estão começando agora, que eu gostaria de ter tido também. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Santana Muniz, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E meu processo acho que foi de uma pessoa, de um homem muito comum, né? Eu jogava futebol boa parte da minha vida e por bom tempo sempre eu tive o sonho de ser jogador de futebol e até certo período até tive bons resultados, só que realmente eu me estressei muito também em questão do coletivo, das pessoas não levarem tanto a sério a competição quanto eu levava, a ponto de ter me estressado tanto no campo que eu até chorei um dia. Foi nesse nível, e aí foi quando eu decidi que realmente futebol não era para mim. E aí eu fui testar outros esportes, sempre fui um cara dos esportes, né? E dos games também, como Minecraft e tantos outros, que eu acho que muitos de vocês vão estar vindo desse background também. E sempre gostei muito de CS desde os 13 anos. Cheguei a jogar praticamente profissional na Liga da Gamers Club CS por um tempo. Só que teve um período da minha vida que ali no final do ensino médio eu sempre fui um cara de querer mais, entende? Um cara que chegou no momento que parou para pensar e sabe estruturar um futuro para minha família ou realmente estar construindo uma base sólida, não só financeira, mas poder dar esses resultados, não regalias que eu falo, né, mas sabe, realmente poder dar uma estrutura para a família e construir algo grandioso de fato, acabou se tornando meu objetivo, tá? E essa transição, eu acho que é a transição que todo mundo faz, né, de um sonho que às vezes jogador de CS, jogador de um jogo profissional, ou de futebol, ou de algum esporte, para um pouco da realidade. A gente sabe que a porcentagem de pessoas que vingam nesses lugares é bem pouco, assim como em vários outros lugares, né? Mas foi aí que entrou um ponto na minha vida que foi aquela famosa pesquisa, né, de como ganhar dinheiro no digital, que aí você passa por um processo de testar milhares de coisas, mas você nunca vinga realmente nada, dropship, PLR e tantas outras. E acabou que um dia eu vi um vídeo no YouTube, inclusive do El Pires, se o El assistir esse vídeo, assim, muito por causa de você, eu foquei bastante em IA, inteligência artificial. Naquele momento eu já tinha um certo nível de consciência de entender, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui realmente é o futuro. Então eu me esforcei muito, eu vi muitos vídeos no YouTube, estudei bastante ali, eu realmente via todos os vídeos que tinham para ver, eu aplicava, eu testava cada vez mais, sempre estava buscando melhorias. E aí chegou num ponto que, de tanto fazer, né, da parte técnica, eu vi que eu tinha possibilidade, beleza, vamos começar a vender essa parada, né? E foi aí que tudo começou, que eu comecei a me desenvolver cada vez mais. Então, eu sou uma pessoa que não tem background técnico algum em relação à faculdade ou qualquer coisa do tipo, mas eu fui sempre uma pessoa muito curiosa. Então, qualquer coisa que eu não sabia, eu procurava entender sobre, eu lia artigos e matérias por fora ou buscava um vídeo sobre. Então, eu nunca fui a pessoa que via algo ou não entendia e ficava por aquilo, né? E foi assim também com o comercial, tá? Antes de eu ter um sócio e de eu focar um pouco na parte operacional, que é onde é o meu lugar, onde eu pertenço de fato,
E eu penei muito na questão do comercial, né? Porque a gente sabe que a gente que não tem esse background tanto de vendas e de ter essa personalidade de ligação e tudo, pra gente que é mais dev, ou da parte do background, é um pouco mais complicado, tá? Mas foi o que mais me deu resultado, foi eu realmente ir contra a maré de me desenvolver tecnicamente em relação a comercial e vendas, pô, como conduzir uma reunião, como eu me portar, como eu me falar, o meu tom de voz, a velocidade como eu falo e tantas outras coisas, né? Então, meu 80/20 nesse começo, além da parte técnica e de ser curioso, foi eu ir atrás de bons mentores, bons cursos em relação ao comercial, né? Como estruturar uma reunião de venda, como fazer um spin selling bem feito, não só lendo os livros também, que tem muitos livros sobre parte de vendas muito bons, tá? Que a maioria dos cursos vão estar se baseando neles. Eu vou ver se eu consigo deixar uma lista de livros aqui que eu já li em relação ao comercial também para vocês lerem. Mas que esse foi um ponto foi o que me tirou assim do zero para realmente vender e conseguir esses primeiros resultados. Tá? Então foi entendendo como gerar demanda, que no começo eu não tinha dinheiro para tráfego, então eu não fazia muito cold call porque realmente era algo que me doía. Mas eu fiz um agente para prospectar, enviar a primeira mensagem, quando a pessoa respondesse, ele qualificava ela ali e tentava agendar uma reunião, que foi bastante penante. Eu penei bastante, só que assim, começou a surgir algumas oportunidades, eu agarrei elas e assim as coisas foram fluindo, tá? Só que realmente para essas coisas fluírem, eu tive que ter esse tempo desse estudo, o tempo de realmente colocar a cabeça para baixo e começar. Deixa eu organizar um pouco melhor aqui, para ficar um pouco melhor para vocês. Então, foi realmente procurar lugares que realmente me ensinassem a como eu conseguisse vender o meu produto, né? Eu sabia que meu produto era bom, eu tinha certeza que eu conseguia entregar, só que eu realmente precisava transparecer esse valor do meu produto para o cliente, para ele entender também que aquilo que eu faço vale a pena o investimento dele, tá? Então, realmente eu ter investido, eu consegui desenvolver essas skills que não são naturais de pessoas da nossa área, foi o que me diferenciou bastante e que me trouxe muito resultado também, poder falar com outras pessoas, de entender o negócio como um todo, né? Então, cursos como do G4 e da Full Sales foram cursos chaves para eu poder ter esse nível de consciência em relação a empresa, em relação a produto, em relação à liderança, gestão, né? Então, eu digo que foi realmente algo que me trouxe e aumentou meu nível de consciência muito alto para um nível, não vou falar alto, mas assim, básico para estar falando com as outras pessoas, outros empresários e ter um conhecimento legal para estar agregando para eles e entendendo sobre o negócio deles, tá? Então, o primeiro ponto os dois pontos, né? Seja muito curioso e nunca se contente com o básico, sempre ir atrás de mais conhecimento, nunca fazer algo que você não entenda. Vai atrás de entender as outras nuances ou alguma coisa específica, mas sejam sempre curiosos, que é o que me levou tão longe, que é como grandes pessoas do meio aqui me referenciam como parte técnica muito boa e também da parte comercial, né? Então, ter essa comunicação bem e saber esses pontos são os pontos principais para vocês conseguirem gerir uma empresa e conseguir realmente ter lucro e fazer vendas, tá? Não ser só técnico. Então, matar desse ponto, né? Estudar sobre comercial, ser curioso em relação à parte técnica e realmente ser sempre aquela pessoa que está buscando a mais. E eu acho que daqui para frente realmente o que mudou foi criação de conteúdo. Depois disso, foi ter constância na geração de demanda por conteúdo, que foi que me trouxe visibilidade, que me trouxe oportunidades e que me colocou em ambientes que me trouxessem autoridade também. Então, a criação de conteúdo me ajudou muito nisso e continua me ajudando cada vez mais, tá? Até que um certo dia eu conheci o meu sócio
Na verdade, eu não conheci ele tanto assim. Um conhecido meu, o Vitor, da Kurt, ele tem uma marca de relógio e ele me indicou um grupo que era do meu sócio. Na época eu já tinha minha comunidade que já tinha bastante membros. E aí ele me indicou esse grupo que era um grupo mais de empresários, que já estava assim, tinha as operações rodando. E aí nesse dia rolou uma live do meu sócio João, que na época não era meu sócio, e vou falar bem a real aqui, a live dele tava flopadaça. E aí eu chamei boa parte da minha comunidade, mandei o link da minha comunidade, o pessoal chegou em massa lá, mais de 40 pessoas, eu coloquei na live dele, e aí ele viu ali que eu não era só uma pessoa que estava participando, né? Que eu tinha realmente autoridade com as pessoas, eu tinha construído já uma base forte do meu público, e eu me coloquei à disposição porque ele era uma pessoa que já tinha um resultado que talvez eu queria alcançar em relação a realmente empresa, mas o business dele era totalmente diferente, era marketing. Só que ele se dispôs e falou que tinha necessidade e estava querendo migrar para esse ramo de IA, né? E foi aí que eu vi uma oportunidade de me alinhar com uma pessoa que já teve mais resultados que eu, que tem um background da área da saúde, que eu via que era um nicho muito bom para ser nichado, só que ao mesmo tempo, quando você é nichado, você tem que pelo menos ter minimamente um background ali, seja de clientes ou de entender. Então ele é uma pessoa que entendia muito bem o médico, entendia muito bem a área da saúde, porque já prestava serviço para eles. Então, nessa oportunidade que eu vi de me juntar com ele, me coloquei à disposição. A gente teve um começo até devagar, só que quando surgiu, né, as primeiras vendas, a gente realmente engajou e a partir daí foi daí para decolar, sabe? Para meses aí que a gente está aqui batendo 200 e pouco mil de faturamento no mês, que aí vão envolver diversas coisas, que é processo, pessoas, cultura, estar em lugares e ambientes que vão te fazer expandir a sua empresa cada vez mais, posicionamento também. Você vê hoje, eu tenho 21 anos, na verdade fiz 22, e pô, a gente tem nossa empresa aqui, tem um escritório, tem os meus desenvolvedores aqui, tem a parte de vendas. Então, para mim hoje a gente está sendo muito mais estratégico em relação a melhorar produto, gerar demanda, estruturar a empresa e pessoas, ter uma gestão de RH, ter pessoas para contratar caso aconteça alguma coisa com os nossos colaboradores, que não vai acontecer em relação a um ou outro sair, mas hoje a gente está se tornando cada vez mais líderes e gestores, né, do que necessariamente a pessoa do operacional. Não que isso eu esteja saindo disso, tá? A minha meu role ainda, meu papel aqui é do operacional, é treinar os desenvolvedores, desenvolver de alguns clientes soluções mais complexas, como softwares ou inteligência artificiais, alguns agentes ou outro. Então, ainda meu papel é ser essa pessoa de referência, tanto com os nossos sistemas hoje, que a gente tem um sistema que é o que a gente entrega para o nosso cliente da área da saúde, que é um ERP de clínica mais completo. Então, em relação a certificados digitais, emissão de notas fiscais, o gerenciamento dele, que é essa coisa mais realmente que é o ponto-chave aqui, um dos pontos-chave da nossa operação, é feito por mim e eu ainda sempre vou estar nessa frente de tecnologia e ele vai estar na frente do comercial. Só que é isso. Bom, contando um pouco aqui, né, do que aconteceu. Mas se eu pudesse dessas coisas que eu falei, primeiro sejam curiosos e realmente tenham tesão por estudar, de realmente vocês irem atrás de diversas formas de conhecimento e nunca se contentarem com pouco. Ainda mais se vocês não tiverem um background técnico. Pô, hoje eu trabalho com desenvolvedores e treino eles, pode ser full stack, qualquer coisa. Eu realmente venho com um nível de maturidade muito pouco em relação ao do que eu sei. Mas por quê? Porque eu sempre fui muito curioso.
em relação à arquitetura de software, à segurança de sistema, a modularização de fazer um código escalável também, parte de realmente como que um LLM funciona, como os agentes já funcionam, o que que é um skill, o que que não é. Realmente a parte de DDD, Domain Drive Design, que basicamente o meu diferencial, por eu ter empresa, por eu ter entendido comercial e por eu ter o background técnico, que é uma coisa muito rara de ter uma pessoa desenvolvedora que tem um background de comercial grande, que entende de empresa. Quando eu vou fazer uma reunião com um cliente nosso grande, por exemplo, a gente tem a Optimize, tem grandes clínicas também, que a Optimize é a principal empresa do Lázaro do Carmo também, que quando eu vou falar com os gestores do C-Level deles ali, eu tenho uma troca muito de igual para igual. Não de relação à hierarquia, mas de eu entender o que, que ele está falando, ou se ele quiser uma solução para mim, eu vou rapidamente pegar a regra de negócio dele e aplicar dentro do sistema. Entender o que, que é um dado bom, o que, que não é para esse empresário. Então, eu ter desenvolvido todas essas áreas, né, no que eu sei, foi o que me diferenciou bastante na hora de uma comunicação, numa hora de realmente estar alinhado com o que a pessoa quer, o que o empresário quer de fato, né? Então, se eu fosse colocar vamos colocar aí 5 ou 4 pontos, curiosidade, ter tesão por estudar, ainda mais se vocês não são da parte técnica, e até para quem é técnico também, tá? IA está cada vez mudando, vocês realmente têm que aprender, as skills são diversas que vocês têm que ter, e quanto mais vocês terem, mais leque de possibilidade vocês vão ter para os clientes também. A segunda é desenvolvam e entendam sobre comercial. Nada adianta vocês terem um produto foda, técnica foda, se vocês não sabem mostrar isso para o mundo, seja para a empresa te contratar, ou seja para você abrir sua empresa e vender seu produto, tá? O diferencial sempre vai ser gerar demanda e vendas. Se não tiver isso, o seu SaaS morre, o seu negócio morre, sua agente já morre, tudo morre, entendeu? Então, sem um motor de vendas, vendas cura tudo. Isso é um fato. Entendeu? O seu produto pode ser uma merda. Você está vendendo, está entrando dinheiro, você está vivendo, está pagando seu aluguel. Entendeu? Mas o ideal, claro, é sempre ter todas as áreas bem feitas, né? Operacional, comercial, parte CS também. Então, já foi 3 aqui, né? Então, curiosidade e realmente gostar de estudar sobre a parte técnica e comercial. Então, segunda coisa, comercial, estudem sobre comercial. Terceira coisa que é o game changer, assim, foi para mim de sair das casas ali do meu faturamento de 30, 25 mil, foi encontrar alguém com a mesma fome do que eu, né? De ter uma pessoa que me complementa, que pode ser a cara da empresa, pode estar em outros lugares, que é a pessoa do comercial, para eu focar no operacional. Então, esse foi com certeza o maior ponto que eu decidi, que eu tomei a escolha de vender metade da minha empresa, que fez ela decolar cada vez mais, né? Então, realmente encontrem essa pessoa que, se vocês encontrarem uma pessoa boa, realmente dividir não vai fazer problema algum, vocês vão decolar cada vez mais e vai fazer muito sentido vocês estarem juntos, tá? E a quinta e a última coisa, eu não sei, eu acho que daqui para frente, quando vocês realmente começam a escalar um negócio, vocês têm que realmente ter um propósito de querer mais, de aprender mais e de resolver o problema, lidar com pressão e realmente querer ter isso aqui, né? Que é ter pessoas trabalhando com você, liderá-las. Realmente vocês têm que ter um propósito e um querer por trás muito maior do que o dinheiro somente, tá? Mas uma coisa que eu estou trazendo isso aqui é para quem quer realmente empreender, né? Mas para quem quer ter um emprego legal numa Big Tech ou qualquer coisa do tipo também, todas essas soft skills são muito importantes, tá? Para quem quer empreender, parte do sócio é válida, para quem não quer, parte de curiosidade comercial ainda é válida em todo momento, tá? E a última coisa que eu quero colocar aqui é seja uma pessoa muito
fácil de lidar. Quando eu falo fácil de lidar, é você entender sobre as outras pessoas, outros tipos de pessoas, como lidar com elas e como realmente tem coisa que você vai ter que engolir sapo, mas você saber mostrar seu ponto de vista sem entrar numa discussão ou sem quebrar a cabeça com uma pessoa que talvez seja mais explosiva ou que tem uma personalidade diferente de você. Você ser fácil de trabalhar, se desenvolver, tomar decisões, entrar em conflitos e chegar em um denominador comum é realmente uma skill que é muito importante para mim, porque com qualquer pessoa geralmente sou muito fácil de lidar e de fazer negócios, porque realmente eu sei pegar todas essas nuances e colocar junto e conseguir desenvolver e ter um resultado e chegar em algum lugar. Então é entender sobre pessoas e como lidar com elas e ser uma pessoa fácil de lidar, tá? Ninguém realmente você ser como água, né? Você conseguir ser moldado, dependendo da pessoa ou não, você conseguir lidar bem com qualquer tipo de pessoa, também te faz o melhor tipo de pessoa de todos, tá? Aqui todo mundo vai ter facilidade de fazer negócio com você, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter. Eu falei um pouquinho aqui, né? Um pouco sobre a minha trajetória até agora. Depois eu abro um pouquinho mais. Eu vou trazer alguns conteúdos desses também em relação à parte técnica aqui. Vocês me dizem se vocês estão gostando ou não. Vou estar variando um pouco de estrutura, né? De tipo de conteúdo. Mas é realmente para vocês terem e conhecer um pouco mais sobre mim aqui, aí eu trazer alguns insights para vocês também, que às vezes não é no computador, não é parte técnica, às vezes alguns insights que eu vejo sobre o mercado, que creio que vai ser muito valioso para vocês também. E aí quem assistiu até aqui, comenta aí alguma coisa tipo, não sei, valeu pelo vídeo, Arthur, tamo junto, gostei muito do formato. Ou só deixa seu feedback aqui embaixo em relação ao formato, ou que eu tenho mais essa proximidade de falar com vocês. Fechou? Tamo junto e até a próxima, rapaziada.